Teu nome em transmissão de pensamento. Longe a sua casa, vejo a luz do quarto acesa. Olá pessoal, hoje um finzinho de noite e eu resolvi fazer um vídeo para aquelas pessoas que realmente não têm noção nenhuma de como funciona uma apuração do Simples Nacional, por exemplo, de um cliente pequenininho, tá? Faz de conta que você está começando agora, seu primeiro cliente, você ainda não tem um programa, então vamos usar o conhecimento que você adquiriu na sua faculdade, ok? Opa, desculpa aí, agora que eu vi, tá a tela da Alfa FM aqui, desculpa. Bom, vamos hoje falar então sobre apuração do Simples Nacional, né? O Simples Nacional é um imposto que vence mensalmente no dia 20 e é prorrogado quando esse dia cai num sábado ou domingo. Enfim, primeiro passo para você que ainda não tem essa experiência. Por exemplo, o cliente vai ser seu primeiro cliente, ele veio de alguma contabilidade ou ele não tem contabilidade. Isso também é uma coisa que vocês têm que ficar bastante atento, porque ele saiu do outro contador, tá? Porque a gente tem que estimular os clientes a entenderem que se eles devem para o outro contador, ele tem que pagar, né? Mesmo que seja parcela, né? Negocia, a gente sempre negocia com os nossos clientes. Eu sei que às vezes passa por um problema, alguma coisa assim, não tem como pagar, não tem problema. Mas eles têm que entender que eles não podem simplesmente ficar mudando de contador porque deve para um, aí ficar 6 meses devendo. A gente às vezes acaba continuando fazendo o serviço, e daí o cara pega e troca de contador. Ou de repente a gente entrega, eu geralmente entrego a contabilidade, porque não posso ficar onerando o tempo das pessoas que trabalham comigo com uma coisa, e nem o meu, com uma pessoa que não tem respeito, né? Então, se ele acha que ele não precisa pagar, eu tenho certeza que eu não preciso fazer, ok? Então, é importante, primeira coisa, um contrato de prestação de serviços, tá? No site do CRC tem modelo, então, a gente só pede uma coisa, eu vejo muito isso em chats, em páginas de publicações, ficam com perguntas desnecessárias. Vamos tentar otimizar o nosso tempo. Em vez de você ficar, alguém tem um modelo? Não, gente, não fica assim, alguém tem um modelo. Vai lá no site do CRC, lá tem modelo de tudo quanto é coisa que você quiser. Então, você não precisa ficar perguntando para ninguém. Faz um modelo de contrato de prestação de serviço, coloca lá as cláusulas necessárias de acordo com a sua forma de trabalhar e vamos adiante, ok? Então, vamos lá. Isso é o básico do básico, ok? Então, vamos por partes. Eu vou usar os dados do meu escritório, tá? Eu não vou usar os dados de cliente nenhum. Então, você pegou e o cliente, vamos supor que ele veio de outro escritório e aí ele fala, o meu ex-contador não me deu nada. Já começa que isso não é verdade, né? É muito difícil reter alguma coisa, principalmente um documento que é gerado online. Então, primeira pergunta que você deve fazer para ele, você faz declaração de imposto de renda físico? Se ele faz, então, nesse passo que nós vamos mostrar aqui, ele vai ter o número do recibo. Se ele não faz, ou se no caso é uma empresa que acabou de ser aberta, você acabou de abrir ela, então você acabou de pegar o contrato, o CNPJ, então você vai precisar do número do CNPJ, ok? Então você vai lá. Vamos colocar o número do CNPJ. O CPF do responsável e o código de acesso. Eu já tenho, então ele vai dar uma mensagem aqui que eu já tenho, ok? Aí você digitou aqui porque geralmente as pessoas vão para essa página. E aqui embaixo, geralmente a pessoa esquece de olhar que está escrito, caso você não tenha código de acesso ou precise alterá-lo, clique aqui. Então, vamos clicar ali. Para criar ou alterar seu código do Simples Nacional. Tá com dúvida? Esqueci de falar do endereço. Google Simples Nacional, apuração, ele já vai abrir aí a tela do Simples. Vamos lá digitar o CNPJ novamente. O CPF do sócio responsável, tá? Se não for o sócio responsável, não vai criar.
e vamos validar. Já existe código de acesso cadastrado. Ao continuar o processo, um novo código será gerado invalidando o anterior. Ok? Eu não vou invalidar o anterior, porque eu estou demonstrando isso para vocês. Então, faz de conta que eu não tenho ou perdi o código. Eu vou vir aqui, ó. A Receita sabe que esse CPF, que é meu, que sou a responsável do escritório, entregou esse CPF, entregou em 2016, referente a 2015, em 2017, referente a 2016, uma declaração de imposto de renda físico. Caso eu não tivesse, porque eu não estivesse sendo obrigada a entregar a declaração, ele ia pedir o quê? Número do título de eleitor. Então, quando você pegar um cliente e você vê que às vezes a pessoa ela tem dúvida, não sabe, já pede o título de eleitor, o número do título. Isso é importante, ok? Então, aqui, por exemplo, eu digitaria os números do recibo, sempre os números faltando 2, então você vai falar, aqui não cabe mais. Não, não cabe. Eles só querem os primeiros dígitos. Você digitaria aqui esse CAPTCHA, esse código aqui, e ia clicar aqui em continuar e ele ia gerar uma tela para vocês como. Vou mostrar como agora. Então, você ia digitar aqui, como eu falei, vou repetir de novo, tá? Tem as informações, clico aqui em continuar. Quando eu clico em continuar, ele me mostra essa tela. Ok? Então, ele vai me mostrar aqui, ó, o número do CNPJ, o CPF, o número da declaração do recibo do imposto de renda e o código gerado de acesso, ok? Que eu vou copiar ele e vou colar aqui para fazer uma pequena demonstração, ok? Então, esse é o meu código de acesso. Então, eu vou entrar aqui na página do Simples Nacional. Aí eu vou vir aqui, ó, PGDAS e DEFIS a partir de 2012. Código de acesso. Se for com certificado digital, Se for com certificado digital, você tiver um CPF do sócio ou um CNPJ da empresa, você vai clicar aqui, ok? Bom, aí vai abrir essa tela, que é aquela que eu tinha mostrado logo lá no começo. E aqui eu vou colocar o código de acesso. Vou digitar os códigos que estão pedindo aqui. Aqui ele vai falar que eu tenho mensagens, eu não quero ler agora. Então, ele vai abrir essa página aqui para vocês, tá? Apuração, calcular valor devido. Consultar apurações transmitidas. Eu quero ver o que eu apurei em tal mês. Você vem aqui. Consultar a apuração não transmitida. Gerar DAS. Consultar um DAS já gerado. DEFIS é a declaração anual do Simples Nacional. Vamos consultar aqui. Olha só, aparecem todas, tá vendo? Ó, pelo menos a dos últimos 5 anos aparece aqui, tá? Aqui, ó. Entregue, aí se você quiser baixar, você vai baixar a declaração, recibo, vai clicar, ele vai salvar em PDF, ok? Consultar débitos, consultar extrato, que é o do ano das apurações que você fez. Então, você clica aqui, digita o ano calendário e consulta, tá? Como eu vou apurar? Calcular valor devido. Faz de conta que eu vou calcular o mês de julho. Eu digito julho, clico em continuar. Como não fechei o mês ainda, então eu vou colocar 0, tá? Mas você coloca aí o valor que você quiser, que você tiver, na verdade, né? E aí eu tenho que repetir aqui, ó. Aqui é regime de competência. Mas o meu regime eu escolhi de competência, tá bom? Então vamos não colocar nada aqui, porque o seu regime é de competência. Vamos continuar. Ó, tá vendo? Ele dá essa aqui, ó. Por favor, informe um regime de caixa para prosseguir. Ou seja, o de competência está preenchido, mas ele quer o de caixa, ok?
Então, você vai colocar 0. Vai colocar 0. Ok. Ele só está me dizendo uma observação que a receita foi 0. Caso o seu estado ou município tenha estabelecido valores fixos para o recolhimento do ICMS ou ISS, informe abaixo, tá? Se não for o seu caso, que não é o meu caso, então você não precisa informar nada, tá? Só nesses casos aí de valores fixos. Informe as atividades econômicas com a receita no período. Bom, aqui é onde entra a questão dos anexos, né? Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. O meu estabelecimento é revenda de mercadoria? O meu não. Mas se o seu for, ele pode ser sem substituição tributária, monofásica, antecipação. Ou pode ser com substituição tributária. Ou pode ser os dois. Farmácia, geralmente, supermercado, geralmente, tem os dois, né? Barzinho, essas coisas. Desde que ele tenha um sistema onde esses valores venham para vocês discriminados. Quando você importa o arquivo deles, esteja separado. Hoje quase não existe mais os talões D1. Então, quando é talão D1 é mais difícil de separar isso, né? Porque é tudo misturado. Então, quando você tem o cupom fiscal, ele já vai vir. Alguns vêm até já importando aqui. O meu programa é o Contimatic, ele não tem essa separação. Então, eu vejo o arquivo, separo, ele só vem separado o que é cada um, mas ele não exporta separado aqui, ok? E aí você, tá. Vamos fazer um exemplo aqui com venda de mercadoria. Tá, eu vou clicar em continuar, aí ele vai me dizer aqui, ó. 1. Revenda, exceto para o exterior, sem substituição tributária. Eu ponho 10. Sem substituição tributária. Revenda, exceto, com substituição tributária, monofásica. Tá, vamos supor que seja uma farmácia, então ela faturou 5 centavos. Geralmente, alguns produtos de drogaria, eles têm a tributação monofásica de COFINS e PIS. E no ICMS, ele tem o quê? Substituição tributária. Algumas, tá? Eu tô dizendo que é o exemplo, então esse vídeo também não está aberto a vocês ficarem me questionando legislação. Legislação, o nome já diz, legislação. Então, você leia a legislação, ok? Somos contadores formados, então nós temos que gostar e saber ler. Você tem que saber o que você vai ler. Você não pode ler um livro inteiro de um tema sem ter um objetivo, um foco, né? Então, quando vocês veem alguma matéria também de alguém, tem que ter cuidado se ele não está tendencioso a alguma coisa, ok? Vamos parar de perder tempo aí com o CRC, não sei o que lá. Focar na sua profissão, ok? Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, repetir, algumas pessoas já são inscritas no canal. Nós temos o foco de auxiliar contadores iniciando em algumas áreas, tá? Então, eu não vou abrir várias áreas, até porque não tem condição. Eu espero poder compartilhar o máximo possível. Mas, legislação, cada um tem que ter a interpretação correta e ler. Não é possível que nós estudamos 4 ou 5 anos, dependendo, e faz perguntas que realmente às vezes é até triste de ver, tá? Tem que ler. Na minha época, 1991, quando eu ingressei nessa área, nós líamos IOB. Eram pastas enormes, que nós tínhamos que ler, não tinha Google, não tinha nada, era um suporte por telefone que às vezes ficava 1 hora para alguém atender e falava assim, olha, tá em tal manual, número tal do mês tal, se vira. E graças a Deus isso foi muito útil, ok? Então vamos lá, nada de perder tempo no WhatsApp, vamos ler, porque se você se formou, gastou seu dinheiro, faça ele valer, ok? Estudar tem que estudar para sempre. Então, tá vendo? Algumas empresas têm esse tipo de tributação, outras não, tá? Isso é só um exemplo. Vamos supor que é uma empresa que tenha revenda de mercadoria, também revenda para o exterior, preste serviço, exceto para o exterior. E aí essa empresa ela pode ser concomitante, anexo 3, sem retenção, e com ISS devido ao próprio município, e de repente ela presta serviço fora e ela deve ISS para outro município. Olha que miscelânea, né?
Então, você vai vir aqui, ó. Ele vai abrir aqui, ó. Revenda a gente já preencheu, ó. Revenda de mercadoria para o exterior. Vamos lá. Tá vendo? Que qualquer coisa que você tiver, você vai ter cada localzinho para colocar, ó. Prestação de serviço exceto para o exterior. Você vai colocar lá. A gente vai dar uma mensagem, ó. Viu? Selecione a unidade federativa. Então, vamos colocar São Paulo mesmo, Águas de São Pedro. Ok? Prestação, porque lá você vai compensar o ISS que foi retido na nota fiscal pelo tomador, ok? Nota fiscal, retenção, ISS, lá naquele campo você vai discriminar isso, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? ISS vai ser compensado. Bom, aqui prestação de serviço com o ISS devido ao próprio município, tá? Tá vendo? Aí aqui já abre o calcular. Então, eu tive aqui 5 operações de uma mesma empresa. Pode acontecer? Pode, depende da empresa aí. Tem gente que tem bar, eu vi uma publicação esses dias no grupo, ele tem um bar e não sei o que, só falta ter cabeleireiro junto com o bar. Tá? Então, era essa coisa que eu queria mostrar pra vocês. Quando for prestação de serviços de transporte, ó, prestação de serviço de transporte interestadual de carga, interestadual, exceto para o exterior, tá? Ó, para o exterior. Então, você vai abrir aqui, ó, comunicação sem substituição tributária, que é a comunicação, transporte sem substituição tributária, com substituição tributária. Aí você vai ver de acordo com a característica do seu cliente. Então, antes de pegar um cliente, analise, né? Estude a respeito dos quinais que ele usa, veja qual o CFOP que eles utilizam nas notas, no CTE, ou no DANF, seja onde for, ok? De acordo com o que cada um aí usa as expressões. Foi nota fiscal, foi documento fiscal, veja o CFOP, veja o código da natureza, se foi serviço, veja se ele está fazendo a retenção, se o tomador está fazendo a retenção. Em alguns casos tem retenção do INSS também, abre o Simples Nacional, mas não se esqueça que, por exemplo, aqui, ó, uma coisa interessante, acho legal de falar, prestação de serviço exceto para o exterior, tá, sujeito ao anexo 3, 4, 5, 6, tá. Esse daqui, ó, sem retenção com ISS devido ao próprio município. Esse daqui é o quê? É aquela empresa que vai calcular tudo aqui, ó, não tem nada para deduzir, mas o INSS dela é pago normalmente, ou seja, é uma empresa que, por exemplo, ela faturou 10 mil reais, o prolabore dela R$1.000. Qual vai ser a porcentagem do INSS sobre esse prolabore de R$1.000? 11%? Não, 31%. 20% parte empresa, 11% do sócio, ok? Ah, mas ela é do Simples, mas ela é tributada com INSS normal, ok? Então, aqui eu tenho uma empresa do anexo 3. Anexo 3, INSS, 11%, ok? Prolabore é R$1.000, R$110. Funcionário, mesma coisa, tem algumas exceções, então precisa o quê? Ler. Você precisa estudar cada cliente que você pega, para você, sabe, ter assim, faz uma planilhinha, então você coloca todos esses detalhes dos seus clientes. Então, você vem aqui, por exemplo, prestação de serviço exceto para o exterior, sujeito ao anexo 4, ó, com ISS devido a outro município. O que acontece? Olha aqui, ó, abre a telinha, Receita, COFINS, ISS, ok? Então, não se esqueçam que você precisa saber cada detalhe para daí usar corretamente aqui, tá? Eu já peguei cliente que estava com a apuração totalmente equivocada, por quê? Não tinha nenhum controle, mas isso já tem um tempo. Hoje a maioria já tem cupom fiscal, certo? Então vamos ler, vamos prestar atenção. Então esse é um pequeno passo a passo, bem básico do básico mesmo, para uma empresa do Simples. Então, sei lá, ele emite uma nota por mês de limpeza, sei lá, de piscina, por exemplo. Então você vai vir aqui, ó, prestação exceto para o exterior, sujeito ao anexo 3, se o seu KNAI estiver correto, tá? Você vai clicar em continuar, vai colocar o valor aqui, vai colocar calcular, tá? Eu não vou clicar em OK, porque esse aqui é o meu escritório, senão ele vai
eu vou ter que retificar, e você vai colocar ok. Ele vai gerar um DAS e acabou, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido bastante útil, né? E que vocês aprendam que o principal é você ler, você sabe se inteirar exatamente do que você vai fazer e o tipo de atividade do seu cliente, ok? Então, espero que esse vídeo seja útil. Você que está ainda na faculdade, está vendo os nossos vídeos, muito obrigada pela atenção, pelas palavras de incentivo. Eu realmente vou fazer vídeos até a hora que eu puder. Quando não puder, eu não vou fazer, ok? E vamos ter cuidado também para não desanimar na profissão antes mesmo de se formar. Eu recebi um e-mail, uma sugestão excelente, falando a respeito desses contadores que falam que abre de graça a empresa. Eu até estava pensando em falar para esses contadores o seguinte: ó, pessoal, eu vou passar todos os meus clientes para vocês fazem de graça e eu continuo recebendo os meus honorários, que tal? Porque não existe nada de graça, ok? Não se iludam. Geralmente quando você vê, abre empresa, olha, uma coisa assim, que isso é uma opinião minha, pessoal. Não estou aberta a debates com relação a isso, eu quero deixar isso bem claro. Se tiver alguma publicação, alguma coisa, eu vou apagar, porque eu não estou aberta a debater isso. Cada um pensa da sua forma, eu respeito todo mundo. Mas, por exemplo, isso é propaganda enganosa, ok? Você falar que você faz uma abertura de empresa por R$400 ou por R$300 e que a sua mensalidade é R$70 ou R$100, é impossível. Sabe, é impossível, porque sabe, todo esse trâmite que nós fizemos aqui, se você não fizer, a multa mensal é de R$50, ou seja, fora CFIP, tá? Eu vou pedir para a pessoa do meu departamento pessoal, que é um departamento que realmente eu não tenho muita afinidade, sei fazer por ossos do ofício, mas nem me envolvo. Ver se ele faz um vídeo, tá? Acho que não vai fazer não, mas se ele puder dar umas dicas aí, eu consigo passar para vocês, legal. Sobre como fazer uma CFIP avulsa, se você não tem um programa que gere, tá? Mas ninguém faz contabilidade por R$100, a não ser que a pessoa seja louca ou tá fazendo caridade. De repente você pergunta se é uma ONG, né? Então, isso é uma forma de quê? É uma propaganda enganosa, ele atrai você vai e depois ele vai, mas tá, a sua empresa, porque é impossível. É impossível, não paga nem o serviço do motoboy mensalmente, né? Então eu não sei quem é pior, quem oferece um serviço ou quem vai atrás de um serviço desse. Porque quando a pessoa ela diz que ela é empresária, ela tem que primeiro ter uma mente de empresária. Ok? Eu já falei no vídeo anterior, onde vocês puderam me ver falando, não ensinando nada, sobre isso. A pessoa ela abre uma empresa, ela já quer uma carta de faturamento porque ela quer um empréstimo. Isso não é empresário, tá? Quando eu comecei nas minhas consultorias, eu não tinha nenhum CNPJ, eu não tinha, porque eu não me considerava uma empresária. Eu poderia me considerar, mas eu não me considerava. Por quê? Porque eu não tinha condições de pagar certas coisas. Então, foi tudo uma escadinha e a gente tem que começar assim, devagarzinho. Então, vamos se animar, jovens. Vamos mudar. Esses dias eu participei de um treinamento e a gente falou um pouco a respeito de jovens e tal, de uma outra área que eu participo também. Nós também ajudamos uma ONG. Eu espero que, quem sabe no futuro, um futuro bem próximo, vocês possam também colaborar, que são aulas gratuitas que nós oferecemos para crianças carentes, sem nenhum custo, e sai tudo do nosso bolso, literalmente, tá? Então, assim, vamos mudar, porque nessa palestra falaram da geração neném, nem trabalha nem estuda. Você que está vendo esse vídeo, provavelmente estuda. E talvez se desanime por falar, poxa, eu pago, sei lá, R$700, R$800 aí de prestação de faculdade e vou cobrar R$60 ou R$100 para fazer uma empresa que é cheia de responsabilidade. Isso não existe, ok, pessoal? Então, esse vídeo ficou um pouquinho grande, eu não sei editar, já falei que eu não sou youtuber, né? Mas eu espero que seja bem útil para vocês, aí que nunca viram uma apuração manual. Geralmente, você sabe que é importando um arquivo TXT, o XML, etc. Mas o passo a passo manual é por aqui. Por isso eu digo, se você estudar, você consegue fazer um balanço, como eu já fiz na década de 90, na máquina de datilografia, ok? Quando quem sabe, razonete, débito, crédito e balancete, ok?
Então, um abraço para vocês, boa sorte e espero que esse vídeo ajude vocês, ok? Continuem se inscrevendo para que eu possa responder algumas coisas de quem é inscrito, tá? E se você não é contador e quiser informação, tenho certeza que na nossa página GB Contabilidade do Facebook, o nosso site é dianacontábil.com.br, nós poderemos prestar um serviço para você, ok? Às vezes você pensa que o seu problema é grave, mas não é não. Se você é MEI, abriu uma empresa, agora vai sacar o seguro-desemprego e não consegue, então você pode encerrar ele mais rápido do que você pensa. Então, se você quer encerrar, contrata um serviço de um contador, ele vai te cobrar um valor suficiente para você poder ter aí esse benefício do governo, né? Porque essa legislação do seguro-desemprego mudou em 2015 e a gente já explicou várias vezes que você tem que encerrar a empresa ou levar lá as declarações de inatividade. Aí é que entra, quem faz as declarações de inatividade? É o seu contador, então não existe isso. O Sebrae gosta muito de falar que não precisa de contador, então eu não acho certo uma pessoa que abriu a empresa dizendo que não precisa de contador ficar fazendo pergunta para o contador, pergunta para o Sebrae e ele vai te ensinar, ok? Um abraço para vocês e boa noite.